Bem-vindo a uma apresentação do Poder da Palavra. Neste vídeo, abordaremos o tema dos anjos na Bíblia. Parte 1. Quem são os anjos? Vamos explorar as Escrituras para entender melhor. Quando examinamos o Antigo Testamento, encontramos menções aos anjos em 108 ocasiões. Eles desempenharam um papel significativo na vida dos patriarcas, como Abraão e Jacó, como podemos ver no livro do Gênesis. Moisés também teve encontros com anjos durante sua jornada pelo deserto, conforme registrado no livro do Êxodo. O termo anjos ou anjo é mencionado 32 vezes no livro da Lei de Moisés. A Bíblia nos apresenta os anjos de Deus como a hoste do céu, enfatizando que eles são seres reais e não meras figuras mitológicas. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico no mundo. Enquanto o mundo demoníaco permanece oculto, o mundo angelical também está presente ao nosso redor. Embora possamos não vê-los, os anjos de Deus estão constantemente observando. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas eles têm o poder de influenciar eventos, inclusive destruindo reinos. Um exemplo notável na Bíblia é quando Deus escolheu um anjo específico para acompanhar Moisés ao Egito, e esse anjo sozinho causou a destruição de uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus, distinguindo-os dos demônios, pois apenas as hostes do céu possuem essa incrível força. O Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, que vos destacais em força, que cumpris a sua palavra, ouvindo a voz da sua palavra. Isso ilustra como os anjos estão em perfeita obediência às ordens divinas. Houve uma época em que uma guerra ocorreu no céu, liderada pelo arcanjo Miguel contra Satanás e seus seguidores. Deus utilizou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Como resultado, Satanás foi derrotado e não encontrou mais lugar no paraíso. O Apocalipse 12:7-9 relata: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso demonstra como os anjos de Deus foram instrumentos poderosos na batalha contra o mal no reino espiritual. Em qualquer conflito, os anjos sempre foram capazes de expulsar completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca falharam. Não há nada que possa se erguer contra você que seja igual à força que eles possuem. Eles são os guarda-costas mais benéficos para os resgatados. Além de sua destacada força física, os anjos também brilham em inteligência. A sabedoria de Davi é comparada à dos anjos, mas nosso Senhor possui a sabedoria do anjo de Deus para conhecer tudo o que está na terra. Agora, na parte 2, exploraremos as categorias de anjos. Categorias de anjos. Nesta sessão, discutiremos seus nomes e classificações. Os anjos são de diferentes categorias. Nosso Senhor até usou um termo militar quando Jesus estava prestes a ser levado no jardim. Pedro pegou uma espada para proteger Jesus. E Jesus disse em Mateus 26, Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana. De maneira geral, a categoria mais comum de anjos é a dos anjos normais. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se a esses anjos não especificados. Pode parecer contraditório descrever esses seres extraordinários como algo rotineiro, mas é apropriado em comparação com as diversas classes ou ordens exclusivas de anjos mencionadas na Bíblia. Querubins. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras, logo após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis 3 relata os eventos no jardim e como Adão e Eva foram banidos do Éden para evitar que comessem da árvore da vida após desobedecerem a Deus. Deus colocou querubins poderosos a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida e evitar que eles se tornassem eternamente pecadores. Curiosamente, a próxima aparição dos querubins na palavra de Deus
está relacionada à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu direções claras e específicas sobre como fazer vários objetos que seriam usados no tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro objeto descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus prometeu encontrar-se e comunicar-se com Moisés. O que Deus desejava colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, versículo 18. E farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim de uma extremidade e o outro querubim da outra. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para o propiciatório. Seráficos. Outro grupo de anjos reconhecidos especificamente são os serafins. A palavra serafim, no hebraico, significa aqueles que queimam. O capítulo 6 de Isaías nos fala dos serafins, quando o profeta Isaías registrou sua visão gloriosa nestas palavras. Vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6, versículo 2 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins são seres angelicais cujo nome reflete sua natureza ardente e sua adoração a Deus como santo. Isaías percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na santa presença de Deus, e ele reconheceu isso. Isaías 6, versículo 2 nos diz: Ai de mim! Eu gritei. Estou arruinado! Sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim com uma brasa viva em sua mão, que ele havia tirado com tenazes do altar. Com ela, ele tocou minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Sua culpa é tirada, e seu pecado é expiado. Ser vivente. Na versão King James, um terceiro grupo particular de anjos é chamado de 4 bestas. No entanto, outra tradução seria 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas, e os 4 seres viventes, cada um com 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, eles não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Em Apocalipse 5, versículos 7 e 19, esses seres viventes são retratados em uma postura de adoração e louvor. No entanto, em Apocalipse 15, eles participam do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas não arrependidas. A categoria angelical é a dos arcanjos, sendo que apenas um anjo detém essa posição nas Escrituras. A palavra arcanjo significa principal, e esse arcanjo é o mais proeminente de todos os anjos sagrados. O nome do arcanjo é Miguel, cujo significado é quem é como Deus. Sempre que ouvimos esse nome, estamos ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes nas Escrituras, como veremos, as pessoas que receberam visitas angelicais queriam adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando, e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testemunhou. Daniel 10, versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Portanto, Michael teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Sempre que o vemos, ele está envolvido em algum tipo de luta espiritual. Em seu papel como lutador, Michael tem um dever especial com relação a Israel. Israel.
Em Daniel 10, versículo 1 e 12, versículo 1, Michael é mencionado como o príncipe daquela nação. Conforme lemos a história antiga e moderna, parece que vemos a mão de Michael defendendo Israel. Como você sabe, essa pequena nação travou 4 guerras com seus vizinhos desde que conquistou o status de Estado em 1948. No livro de Judas, no versículo 9, Michael é especificamente chamado de arcanjo e é descrito em sua batalha contra Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Michael prevaleceu. Michael é o herói principal de Deus. Gabriel. Outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras, além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus, e ele certamente vive à altura de seu nome, realizando atos poderosos. Gabriel serve a Deus principalmente como mensageiro. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar revelações significativas sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta ficou intrigado com seu significado. De repente, alguém apareceu diante de Daniel com a aparência de um homem, e uma voz masculina vinda de Ulai chamou Gabriel para explicar o significado da visão. No Antigo Testamento, vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino, enquanto no Novo Testamento ele está envolvido com o rei. Na primeira ocorrência, Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo, quando de repente um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé no lado direito do altar do incenso. Gabriel então se identificou a Zacarias, dizendo: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e te trazer estas boas novas." Essas boas novas diziam respeito ao nascimento iminente de João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré, onde uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi, chamada Maria, morava. Gabriel entregou a ela uma mensagem extraordinária: "Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi." Portanto, Gabriel é aquele que levou a mensagem de Deus sobre o reino vindouro e o rei. Deus confiou a esse anjo específico uma responsabilidade e confiança extraordinárias. Lúcifer. Descobrimos o nome original do anjo Satanás em Isaías. Essa linha não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Por causa de seu próprio orgulho e autopromoção, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele opera atualmente, ele está bem aqui na terra. Em 2 ocasiões diferentes, nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade, enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas um nome único. Até onde sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com 2 de seus outros nomes: o Diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o Maligno. O livro do Apocalipse atribui a ele vários nomes, incluindo o Grande Dragão, a Antiga Serpente, o Destruidor, o Acusador e o Enganador. Tipos de anjos santos e observadores. Existem várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os observadores. O rei babilônico Nabucodonosor, enquanto eu estava na minha cama, tive uma visão em minha mente. Vi um observador, um santo, descendo do céu. Este é o decreto dos observadores, a ordem dos santos, para que saibam os viventes que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem lhe apraz, e o mais humilde entre os homens constitui sobre ele. E quanto ao que o rei viu, um observador, um santo, descendo do céu e dizendo: "Corte a árvore e destrua-a, mas deixe o toco com as suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze na relva do campo. Que ele seja encharcado do orvalho do céu e compartilhe a companhia dos animais selvagens até que se passem 7 tempos." Será que esses observadores e santos ainda estão trabalhando hoje?